3 bilhões de vidas humanas terminaram em 29 de agosto de 1997. Os sobreviventes do bombardeio nuclear, chamado Dia do Julgamento, viveram apenas para enfrentar um novo pesadelo: a guerra contra as máquinas. É Bill Tiros. Venha comigo se quiser viver. Tenho que deixar eu ver meu filho. Por favor. Para quem ainda não teve a oportunidade, a alegria, a emoção de assistir esse filme, eu já vou logo avisando que tem uma obrigação histórica de conferir O Exterminador do Futuro 2. Porque mesmo depois de 34 anos, a adrenalina das cenas de ação, o roteiro, os efeitos especiais ainda são de arrepiar. Te prepara para relembrar cada detalhe, cada explosão e cada reviravolta desse clássico que marcou gerações. Então, tira a poeira do teu videocassete, rebobina e vem comigo. Sejam todos muito bem-vindos ao Rebobinando. E olha só, não sou só eu não que acha que o Exterminador do Futuro 2, juntamente com Star Wars e Matrix, pode ser considerado um marco definitivo na história do cinema. Na época, ele quebrou recordes de bilheteria e até hoje continua sendo uma referência para vários cineastas. Eu tenho certeza que tu lembra daquela sensação de ver a chamada do filme na tela quente. Fim de ano na Globo. Arnold Schwarzenegger em ação numa aventura alucinante. O Exterminador do Futuro 2, dia 18, em tela quente especial. Olha aí de novo, ó. Caixinha da memória destravada com absoluto sucesso. E olha só, aqui a nostalgia não para nunca. Então, para não perder nenhuma novidade, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o teu like e compartilha com a galera que também ama as melhores décadas nostálgicas. Não esquece de comentar e vai lá e te torna um membro patrocinador, ou então deixa um Pix mensal que também já ajuda bastante. Sempre lembrando, vai ter spoiler. Para quem ainda não viu o primeiro filme, O Exterminador do Futuro de 1984, um resumo rápido. Em 2029, num futuro dominado pelas máquinas, a Skynet envia um ciborgue exterminador de volta para 1984 para eliminar Sarah Connor, a mãe do futuro líder da Resistência. A Resistência também envia um protetor, Kyle Reese, que ajuda Sarah a derrotar o exterminador. Então Sarah Connor se prepara para criar John, ciente da guerra que está por vir. Em O Exterminador do Futuro 2, O Dia do Julgamento, a história se passa em 1995, em que Sarah Connor está numa instituição psiquiátrica, enquanto John Connor, o futuro líder da Resistência, vive com os pais adotivos. A Skynet envia um novo exterminador, o T-1000, um protótipo de metal líquido com a missão de matar John. A Resistência também envia um protetor, um exterminador T-800 reprogramado. O T-1000, ele demonstra a capacidade de se transformar e matar, enquanto o T-800 protege John e ensina ele a lutar e sobreviver. Sarah escapa da instituição e se junta a eles, determinada a impedir o dia do julgamento.
Eles descobrem que Miles Dyson, um engenheiro da Cyberdyne Systems, é o responsável pela criação da Skynet, depois de estudar um fragmento do T-800 de 1984. Sarah planeja matar Dyson, mas John e o T-800 convencem ela do contrário. Eles invadem a Cyberdyne para destruir os protótipos e impedir a criação da Skynet. O T-1000 persegue eles, levando a um confronto final numa fábrica de aço. O T-800 derrota o T-1000 e, para garantir que a tecnologia não seja utilizada para criar a Skynet, o T-800 se sacrifica, mergulhando no aço fundido, numa cena de dar nó na garganta de muito marmanjo. Cara, O Exterminador do Futuro 2 não é só um filme, é uma experiência. Ele foi, sem sombra de dúvida, um divisor de águas de tecnologia e técnicas cinematográficas. E, para mim, ele é melhor que o primeiro, que já é espetacular. E por isso, a resenha dele antes do de 1984. Eu me lembro de ter ficado de boca aberta e impressionado com tudo que eu via na tela. Efeitos especiais que ninguém nunca tinha visto, ação de tirar o fôlego e uma história que te prende do começo ao fim. Sem falar que já foi uma luta conseguir alugar o VHS do filme que nunca parava na prateleira da videolocadora. Oh, que tempo bom! Saudades! E falando em efeitos especiais, O Exterminador do Futuro 2, ele mudou o jogo, virou o cinema do avesso. O T-1000 era um troço totalmente novo, uma transformação inacreditável que abriu as portas definitivamente para o CGI que a gente vê hoje em dia. Mas não era só tecnologia, não. Tinha história, personagem e que te fazia se importar com eles. A ação é insana. Cada perseguição, cada explosão, cada luta tem um propósito. Não é só barulho e correria. Tem um motivo por trás de cada cena. E isso faz toda a diferença. E os personagens? Sarah Connor é uma guerreira, uma sobrevivente. Uma mãe que faria de tudo para proteger o filho. Ela é muito casca-grossa. John Connor é um guri problemático, mas com um coração enorme, que precisa de um pai e encontra isso no T-800, que é uma máquina aprendendo a ser humano, mostrando que até um ciborgue pode ter sentimentos. A história é incrível, uma trama que te faz pensar sobre o futuro, sobre a tecnologia, sobre as nossas escolhas. E mesmo sendo um filme de ação, tem um lado emocional muito forte, principalmente na relação entre o John e o T-800. E também tem todo o impacto cultural que fez do Exterminador do Futuro uma baita influência, tanto para filmes como para programas de TV, videogames e, claro, virou um clássico que atravessa gerações. E eu tenho a mais convicta certeza de que quem assistiu o Exterminador do Futuro, agora, com os avanços da inteligência artificial, fica se perguntando: será? James Cameron, ele não estava consagrado ainda em Hollywood, mesmo depois de dirigir O Exterminador do Futuro, de 1984, e Aliens, O Resgate, de 1986. E a sequência de O Exterminador do Futuro demorou para acontecer. Depois do sucesso do primeiro filme, James Cameron ele teve a ideia de criar um exterminador feito de metal líquido, mas a tecnologia da época não permitia. Cameron então dirigiu O Segredo do Abismo, de 1989, que apresentou efeitos especiais inovadores e deu para ele a certeza de que era possível realizar a visão dele para o Exterminador do Futuro 2. Só que a produção enfrentou uns problemas legais. E legais eu digo não tão legais. Entendeu? Que? Os direitos da franquia estavam divididos entre a Heimdall Film Corporation e a Carolco Pictures. Arnold Schwarzenegger, ele acreditava no filme e convenceu Mario Kassar, da Carolco, a comprar os direitos restantes da Heimdall. A Carolco Pictures produziu o filme com James Cameron como diretor e co-roteirista, ao lado de William Wisher, conhecido também por O Juiz, de 1995, e O 13º Guerreiro, de 1999. O Exterminador do Futuro teve um orçamento de 120 milhões de dólares, se tornando um dos mais caros já feito até então, e manteve esse título por mais de 10 anos. Esse investimento permitiu a criação de efeitos visuais inovadores, filmagens e locações e a contratação de uma equipe talentosa, além, é claro, do rei da maromba Arnold Schwarzenegger, que levou no Pix mais de 15 milhões de doletas. As filmagens ocorreram em diversos locais na Califórnia, em locações urbanas e também em estúdios,
durando aproximadamente 7 meses, e foi lançado nos Estados Unidos no verão de 1991, se tornando imediatamente num dos maiores sucessos de bilheteria de todos os tempos, arrecadando mais de 500 milhões de dólares em todo o mundo. O filme foi aclamado pela crítica e hoje detém uma nota no Rotten Tomatoes de 91% dos críticos e 95% do público, e no IMDb tem a nota de 8,6 de 10. Para vocês terem uma ideia, esses são os dois maiores agregadores de notas e banco de dados do entretenimento mundial. Depois do Exterminador do Futuro de 1984 se tornar um clássico cult, para mim, uma nota 8/10, e principalmente de O Exterminador do Futuro 2 se tornar um fenômeno, para mim, 9/10, indiscutível. A história continuou tentando emplacar. Tivemos o Exterminador do Futuro 3, A Rebelião das Máquinas, de 2003, que tentou dar uma continuidade na trama e voltou só com o Schwarza. Para mim, é um 6/10. Depois vieram o Exterminador do Futuro, A Salvação, de 2009, com o Schwarza fake. É mais ou menos, eu dou um 7/10. E o Exterminador do Futuro Gênesis, de 2015, que também não agradou muito os fãs, porque misturou reboot com sequência e bagunçou tudo. Acabou com um 5/10. E mais recentemente nós tivemos o Exterminador do Futuro, Destino Sombrio, de 2019, que tentou trazer de volta a essência dos dois primeiros, mas falhou miseravelmente. Para mim é um 4/10. E teve também a série de TV Terminator The Sarah Connor Chronicles, de 2008 a 2009, que muitos consideraram uma boa adição para o universo da franquia. Mas eu não assisti e, portanto, eu não tenho condições de opinar. A trilha sonora do Exterminador do Futuro 2 foi composta por Brad Fiedel, que também foi o responsável pela música do primeiro filme, de 1984, e de outros filmes como A Hora do Espanto, de 1985, e Zona de Perigo, de 1993. Fiedel ele criou uma trilha sonora que mistura elementos eletrônicos com orquestrais, criando uma atmosfera tensa e futurista que combina perfeitamente com o clima do filme. Além da trilha original, o filme também conta com algumas músicas de artistas consagrados, entre eles Guns N' Roses com You Could Be Mine. John, entre e vai limpar aquele seu chiqueiro. E também George Thorogood em The Destroyers com a sensacional Bad to the Bone. É aqui que vem o maior trunfo do Exterminador do Futuro 2. Os efeitos especiais revolucionários e essenciais para o sucesso do filme. James Cameron queria criar um exterminador de metal líquido, algo nunca visto antes no cinema. E o supervisor de efeitos visuais, Dennis Muren, e a Industrial Light and Magic foram os responsáveis por dar vida a essa visão, criando o T-1000, utilizando computação gráfica de ponta, uma tecnologia que ainda não estava nos primeiros anos de testes. A equipe da Industrial Light and Magic trabalhou duro para criar um personagem que pudesse se transformar em qualquer coisa, desde um policial até o próprio chão. O resultado foi o impressionante T-1000, que se tornou um dos vilões mais icônicos do cinema. Mas é claro que, além do CGI, o filme também utilizou efeitos práticos sensacionais da escola dos anos 80, do mestre Stan Winston, que também foi responsável pelo primeiro Exterminador do Futuro, de 84, e de Aliens, o Resgate, de 1986. E ele também trabalhou em Jurassic Park, de 1993. Foram utilizadas técnicas como maquiagem, próteses e animatrônicos para criar principalmente o T-800. Arnold Schwarzenegger passou por horas de maquiagem para se transformar no Exterminador. E os efeitos práticos foram combinados com o CGI para criar cenas de ação impressionantes. Os efeitos especiais do Exterminador foram tão inovadores que ganharam vários prêmios, incluindo o Oscar de melhor efeitos visuais. O filme estabeleceu um novo padrão para os efeitos especiais no cinema e influenciou praticamente tudo que veio depois. O elenco do Exterminador do Futuro 2 foi fundamental para o sucesso do filme, a começar pelo Mr. Olympia Arnold Schwarzenegger, que foi
imprescindível para a sequência, acompanhado de Linda Hamilton, Edward Furlong e Robert Patrick. Cada um deles trouxe algo especial para os seus personagens, tornando cada um deles inesquecíveis. Arnold Schwarzenegger, já famoso por filmes de ação, mostrou um lado diferente como o Exterminador T-800, aprendendo a ser humano. Ele também é conhecido por Conan o Bárbaro, de 1982, O Sobrevivente, de 1987 e O Vingador do Futuro, de 1990. Linda Hamilton, como Sarah Connor, ela passou por uma transformação impressionante para interpretar a guerreira Sarah Connor. Ela é conhecida também por Colheita Maldita, de 1984, A Bela e a Fera, seriado de 87 a 1990, e O Inferno de Dante, de 1997. Edward Furlong, ele estreou no cinema como John Connor, trazendo autenticidade para o papel do futuro líder da resistência. Ele também é conhecido por Cemitério Maldito 2, de 1992, Caminho de Pedras, de 1993, e A Outra História Americana, de 1998. Robert Patrick criou um vilão frio e implacável, o T-1000, capaz de se transformar em qualquer pessoa ou objeto. Ele é conhecido também por Fogo no Céu, de 1993, Double Dragon, de 1994 e Prova Final, de 1998. John Morton, como Miles Dyson, ele deu vida para o cientista responsável pela criação da Skynet, mostrando a complexidade moral do personagem. Ele também é conhecido por A Encruzilhada, de 1986, Eternamente Jovem, de 1992 e Velocidade Máxima, de 1994. Earl Boen, como o Dr. Peter Silverman, ele reprisou o papel do primeiro filme, trazendo humor e ironia para o psiquiatra. Bowen também é conhecido por Mercenários das Galáxias, de 1980, Moto Laser, de 1985 e Corra que a Polícia Vem Aí, 33 1/3, de 1994. Janet Goldstein interpretou a mãe adotiva de John Connor, Janelle. Ela também é conhecida por Aliens, o Resgate, de 1986, Quando Chega a Escuridão, de 1987 e Máquina Mortífera 2, de 1989. Xander Berkeley como o pai adotivo de John Connor, Todd Voigt. Berkeley também é conhecido por O Mistério de Candyman, de 1993, Apollo 13, de 1995 e Gattaca, de 1997. Apesar de ter 3 dublagens diferentes e para o vídeo não ficar muito comprido, eu sempre tento dar prioridade para a primeira dublagem, a dublagem clássica, e para os personagens principais. E aqui nessa dublagem a gente tem, de novo, um elenco do topo da pirâmide. O Exterminador do Futuro 2. Versão brasileira VTI Rio. Em 3 anos, a Cyberdyne se tornará a maior fornecedora de sistemas de computadores militares. Todos os bombardeiros stealth têm computadores Cyberdyne e trabalham sem homens. Depois eles voam com registro operacional perfeito. Me disse que se eu mostrasse melhora depois de 6 meses, iria me transferir para a ala de segurança mínima e eu receberia visitas. Já se passaram 6 meses. Eu quero ter o direito de ver meu filho. Não. Precisa ouvir o que as pessoas falam. Você não diz afirmativo, essas coisas. Você diz, eu tô sacando. E se alguém vier pra você todo explosivo, você diz, dane-se. E se você quiser se exibir, diz, hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. O senhor é o tutor legal de John Connor? Tem uma fotografia do John? Ele é um garoto bonito. Eu posso ficar com a fotografia? Não se preocupem com isso. Agradeço pela cooperação. Bom, Sarah, este é o problema. Sei que você é esperta. E acho que só me diz o que eu quero ouvir. Não acho que você realmente acredita no que está me dizendo hoje. Acho que se for para a segurança mínima, vai tentar escapar. Não vou terminar o novo processador. Agora não. Esqueçam. Eu estou fora. Saio da Cyberdyne amanhã. Temos que destruir tudo no laboratório. Os arquivos, disquetes, tudo, enfim. O chip. Sabem do chip? Que chip é esse? Está no cofre da Cyberdyne. Deve ser de outro como você. Pode ficar. Hoje de manhã veio um cara procurar por ele. João, está tarde. Querido, estava começando a me preocupar com você. Se vier rápido, podemos jantar juntos hoje. O Wolf está muito bem, querido. Ele está muito bem. Onde está?
É isso mesmo, oficial. O que ele fez agora? Se ele estivesse aqui. Saiu de moto esta manhã, eu não sei onde está. Pode me dizer do que se trata? É um grandão numa moto. Será que ele tem alguma coisa a ver com isso? James Cameron tinha em mente um visual punk e andrógeno do Billy Idol pro papel do T-800. O cantor e ator chegou a ser convidado para fazer um teste, mas ele sofreu um grave acidente de moto que impediu ele de participar do filme. Denzel Washington foi considerado para o papel de Miles Dyson, o engenheiro da Cyberdyne, responsável pela criação da Skynet. Só que o ator ele recusou o papel, explicando que não se sentia confortável em interpretar um personagem que passava a maior parte do tempo parecendo assustado e suando. Definitivamente não combina com o Denzel. Edward Furlong, que interpretou John Connor, ele tinha apenas 13 anos durante as filmagens do Exterminador do Futuro 2. Só que o ator ele passou pela puberdade no meio da produção, o que causou uma mudança drástica na voz do guri. Para manter a consistência, Furlong teve que redublar quase todas as falas na pós-produção. Michael Biehn, que interpretou Kyle Reese no primeiro filme, ele reprisou o papel numa cena de sonho na versão do diretor do Exterminador do Futuro 2. Na cena, Reese ele aparece para Sarah Connor numa visão e encoraja ela a lutar contra a Skynet. Apesar de ter sido filmada, a cena foi cortada na versão original do filme. Depois do lançamento do Exterminador do Futuro 2, foi lançado o Exterminador 2 3D Batalha através do Tempo, uma atração exibida na Universal Studios em 1996. A atração de 12 minutos foi co-dirigida por James Cameron e viu o retorno de Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Robert Patrick e também Edward Furlong, todos reprisando os seus papéis, e foi feita com um orçamento de 24 milhões de dólares. É tipo uma sequência, mas eu achei meia boca. Hasta la vista, baby. Na cena que o Exterminador entra no bar e confronta os motoqueiros, o Arnold ele não tá completamente peladão, como aparece, à primeira vista. O ator usou durante as filmagens um par de shorts de banho colorido. Olhando assim, fora do contexto, fica muito engraçado. Para algumas cenas do filme, a produção contou com a ajuda de Leslie Hamilton, irmã gêmea idêntica de Linda Hamilton. Leslie foi usada em cenas que exigiam que duas versões de Sarah Connor estivessem presentes ao mesmo tempo, como a sequência em que o T-1000 se transforma em Sarah, enquanto a verdadeira Sarah observa de longe. E também numa cena com um espelho e um busto mecatrônico do T-800. Simplesmente sensacional. Robert Patrick ele adotou uma técnica incomum para compor o T-1000. Ele decidiu não piscar os olhos durante a maior parte das cenas. O ator ele acreditava que a falta de piscar tornava o personagem mais frio, calculista e inumano, transmitindo a sensação de que ele era uma máquina perfeita. O cara criou um baita vilão. O Exterminador do Futuro 2 possui um final alternativo que oferece uma visão mais otimista do futuro. Na cena, Sarah Connor, já idosa, ela observa o filho John brincando com a netinha dela num parque ensolarado. A narração da Sarah revela que a Skynet nunca foi criada e que o dia do julgamento nunca aconteceu, provando que o futuro não está escrito e que a humanidade pode mudar o seu destino. É legal, mas eu prefiro o corte final. Esse filme gerou uma franquia gigantesca de videogames e até hoje os Exterminadores são lembrados e utilizados nos novos consoles. Mas em 1991, uma leva de consoles conseguiu lançar cada um em sua versão do filme, fazendo um sucesso gigantesco e aumentando ainda mais a popularidade do filme. Mas o meu jogo favorito foi o arcade da Midway Games de 1991, com as metralhadoras e a imersão completa. Parecia que eu estava dentro do filme, simplesmente incrível. E onde assisti esse clássico absoluto da ficção científica? Como sempre, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Exterminador do Futuro 2 ele está disponível nas plataformas de streaming da Prime Video, Apple TV, Netflix e também aqui no YouTube. Mas sempre lembrando que vocês vão ter que confirmar a disponibilidade. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui para rebobinar junto comigo pela magia da nostalgia. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!